Você já sentiu vontade de falar de Deus para alguém, de evangelizar? Seja alguém que você conheça, um amigo seu, ou mesmo até alguém na rua que você nunca tenha visto antes. Mas aí, por algum momento, você parou e pensou: mas o que essa pessoa vai achar de mim? E se ficar pensando que eu sou doido? E se me zoar? Então, em 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz que Deus, ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Agora eu te pergunto, como ter essa ousadia em sua vida? Vem comigo. Em Atos, capítulo 2, tem uma passagem tão conhecida que fala da descida do Espírito Santo. Conta que os discípulos estavam ali reunidos em Jerusalém, orando, assim como Jesus mandou. Aquela cidade estava cheia de gente, eles tinham vindo ali para uma festa. Só que esses homens ali orando, os discípulos, teve então a descida do Espírito Santo. Ali começou um alvoroço, eles começaram a falar em outras línguas e isso chamou muita atenção de todas as pessoas que estavam ali próximos, Então, como diz em Atos 2:13, diz: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E aí Pedro se levanta no meio de uma multidão, faz um discurso belíssimo e só naquele dia foram salvos 3.000 pessoas. Como que Pedro conseguiu fazer isso? Pedro fez duas coisas. A primeira delas era, ele estava cheio do Espírito Santo. E a segunda, ele não se importou com a opinião alheia. Quando ele estava ali, o Espírito Santo então desce sobre ele, ele fica cheio do Espírito Santo, ele tem a capacitação para isso, para falar de Deus ali daquela forma. Claro que Pedro, ele já era ousado antes, como a gente vê, mas daquela forma, de se levantar no meio de todo mundo, pregar o evangelho de uma maneira que ele nunca tinha feito antes, aquilo foi dado para ele pelo Espírito Santo. Então é disso que a gente precisa. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa para Deus, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo também. Então, busque a Deus, conta para Ele, abre o coração para Ele e fala: Deus, eu queria tanto fazer o ID ali que o Senhor mandou, mas eu não consigo, me ajuda. Então a gente pede: muda os pensamentos, os sentimentos, me ajuda, coloca pessoas ali em meu caminho. É uma forma da gente já ir colocando isso em prática. A gente pode começar isso aos poucos. Isso não quer dizer que do dia para a noite você vai assim para se levantar para no meio de uma multidão, sendo que talvez você seja tímido, tá bom? Então pode começar aos poucos, em um pequeno grupo, e isso vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. É uma forma que ele faz também. E aí sim, com o tempo, com a prática, você vai ver que você fica ousado. Mas o que você tem que fazer também é comece a fazer isso. Não pode travar. Pode começar pequeno, claro, é de 1 a 1, é no primeiro passo. Mas faça isso. O Espírito Santo, ele vai te dar caminhos e ele vai te dar oportunidades para que você consiga fazer isso. A capacitação dele também vem disso, de práticas. Então olhe para as oportunidades que Deus dá e veja que é o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Então busque a Ele cada vez mais, que Ele vai te dar isso. Ele vai te capacitar. E a segunda coisa, como eu disse, ele não se importava com a opinião alheia. Pedro se levantou ali no meio deles, eles zoando com a cara deles, assim, chamando eles, falando que eles estavam bêbados. Agora, como que a gente não se importa com a opinião alheia? Eu quero te perguntar, opinião de quem? Por quê? Uma coisa é alguém ser, assim, ter que menor de idade, e aí os pais falarem: filho, não faz tal coisa, eu não quero que você faça isso. Aí nesse caso você faz o quê? Ouça a opinião deles, porque são seus pais e você
é menor de idade, por exemplo, ou então é dependente deles, mesmo que de maior. Agora, se é alguém como um colega de trabalho, um amigo da escola, essas pessoas, por exemplo, elas são passageiras em nossa vida. Hoje estão ali, amanhã talvez, ou então depois, elas somem, aí vem outras pessoas, enfim, elas são passageiras mesmo. Assim, é temporário. Agora, se é a opinião de alguém que daria a vida por você, que no momento que você mais precisou, a pessoa estava ali com você, então ouça a opinião para que dessa pessoa, pelo menos ouça. Eu tô falando isso para que você entenda. Às vezes a gente se preocupa tanto com a opinião de quem menos importa. Às vezes a gente quer falar com alguém ali na rua, né, que a gente sente assim, ai, eu podia ir ali assim para aquela pessoa e falar assim de Deus para ela, tem assim aquela vontade, né? Mas a gente fala, mas o que essa pessoa ela vai pensar de mim? E aí você nunca viu essa pessoa antes. Provavelmente você nunca mais vai ver ela na vida, mas a gente fica preocupando o que ela vai pensar da gente. Entende que é uma opinião que não faz sentido? Porque não é alguém que, entre aspas, que realmente importe, entre aspas, tá? É claro que ela é uma pessoa importante para Deus, mas para nossa opinião, ela não deveria ser tão... A gente não deveria dar tanta importância assim para a opinião de quem a gente nem conhece. Aqueles homens ali em Atos 2 que estavam zombando, era alguém que os discípulos não conheciam, não eram da família deles, não eram amigos próximos. Então, por que Pedro iria dar tanta atenção assim para a opinião de alguém que ele nem conhecia, que ele nem sabia quem era? Entende? É isso que eu quero dizer. A gente se preocupa tanto com o que vão falar de nós, porque a gente quer a aprovação das pessoas. E veja só o que está escrito em Gálatas 1:10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. E a gente quer muito que nos aprovem, porque o ser humano detesta se sentir desprezado. A gente não quer passar uma vergonha, a gente quer que gostem de nós. Então a nossa mente começa a pregar essas peças, começa a pensar em tudo que teria para que dar errado. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É um meio ali de proteção. Mas saiba que a grande maioria das coisas que você pensa, e se acontecer isso ou aquilo, não vão acontecer. A maioria das coisas, elas vão dar muito certo. Só que a gente sempre pensa no que pode dar errado e não naquilo que pode dar certo. Então saiba que toda a aprovação que a gente precisa, todo o agrado que a gente precisa, a aceitação, ela vem de Deus. Não pense em querer que as pessoas gostem de você, mas pense em saber que Deus, ele já gosta de você. Você não precisa que elas aprovem, que elas te amem. Não, essa carência, ela tem que ser suprida em Deus, porque é a única forma. As pessoas não podem nos amar, elas não conseguem até amar a gente pelo jeito que a gente precisa, porque só Deus consegue isso. Todo o amor, todo o carinho, a aceitação. Então, quando a gente entende isso, a gente para de se importar tanto com e se a pessoa achar que eu sou doida? E se ela, caso assim, que não goste de mim? Aí você fala, se ela não gostar de mim, o problema é dela. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, entende? Porque Deus quer assim, eu vou agradar a Deus e não as pessoas. E olha, eu posso falar que disso eu entendo. Só de pensar em falar sobre Deus para alguém, evangelizar ou na rua, ou então assim, fazer um vídeo, ou mesmo falar assim para muitas pessoas, as minhas pernas ficavam trêmulas, minha mão suava, eu começava a palpitar. E sabe de uma coisa que me ajudou muito, além de todas essas que eu tô dizendo aqui? Foi entender que antes de mim, a geração dos meus pais, meus avós, meus
os bisavós, existiam outros cristãos que tinham outras as dificuldades lá em seu tempo. Depois de mim, vai ter outras gerações de filhos, de netos, todo mundo que ainda vai vir. E eles também, cristãos, vão ter outros os desafios também. Então, eu tô aqui nesse tempo cristã, fazendo parte dessa a família de Cristo. O que eu vou fazer? Quando eu entendo que a minha vida não é só agora, que eu faço parte de toda essa linha, de toda essa família, cristãos que vieram antes de mim, cristãos que vão vir depois de mim, eu entendo. A minha vida é breve demais para eu ficar pensando apenas em mim. Mas e se eu passar vergonha? E se eu me sentir mal? Tá tudo no eu. Então a gente entende. É algo muito maior. A família de Deus é algo muito mais extensa. E aí a gente entende o papel aqui nesse mundo. Isso nos dá força. Isso também nos dá a ousadia que a gente precisa. Porque depois que a gente morrer, que estiver em outro lugar, lá com Deus, que tudo isso passar, poxa, aí a gente vai ver que oportunidade incrível que a gente está tendo agora. A nossa vida é tão passageira, mas é um presente tão grande. Hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre Deus para alguém, de mudar uma vida. Ele me deu essa chance. Então, aproveite quando você sentir aquela vontade, aquele desejo, né? Que você sabe que vem de Deus. Você fala, nossa, eu tô vendo aquela pessoa, que vontade de falar alguma coisa para ela. Mas e se? Deixa do lado o e se. Pensa naquilo que pode dar certo. Se enche do Espírito Santo, ora também antes, caso possível, ali rapidamente. E faça. Se por acaso não deu certo, não deu, parte para a próxima. Gente, a nossa vida é muito breve. E aí eu te pergunto, você vai ficar preocupado com a opinião de pessoas que são passageiras, que são terrenas? Se preocupa com a opinião de Deus. O que Deus acha sobre isso? Porque Deus é eterno, é poderoso. Eu deixo uma pergunta para você. Se você não tivesse medo, o que você faria? Responde aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Adriana Seabra. Um beijo.